Queridos, a gente vai agora entrar na palavra. Hoje porque é um dia especial, e eu quero ver qual vai ser a reação do povo aí. No final do nosso culto aí, nós vamos ter um coquetel. Aê! Só quem tá com fome se alegrou, né? Vocês não estão com fome, gente? Eu tô morto da fome, não almocei direito hoje, vim só pelo coquetel. Não, tô brincando. Tô brincando, mas vai ter. Vai ter, que foi 800 salgadinho, né, Graça? E 350 docinho? Com lactose ou sem? Ah, que se acabe tudo, então. Vamos... Hoje não tem problema. Hoje nós vamos dar jeito nisso aí. Então tá, pessoal. Que bom, mais uma vez que você veio. A gente vai entrar para a palavra. Baixe sua cabeça para a gente orar. Pai, obrigado, Senhor. Pai, porque Tu és tremendo. O Senhor é poderoso. Pai, não existe situação que o Senhor não consiga resolver. Não existe problema que seja tão grande para Ti. Não existe, Deus, nada, Deus, que para Ti te assuste. Pai, porque o Senhor é poderoso. O Senhor, Deus, é o dono de todo poder, toda honra, toda glória. Nada te pega desprevenido, nada te assusta. O Senhor é sublime, o Senhor é poderoso. Pai, nós queremos hoje nos submeter à Tua palavra. Pai, queremos nesse momento abrir o nosso coração, submeter a nossa vida àquilo que nós cremos que é o caminho, que é a Tua palavra. Por isso eu oro e peço que o nosso espírito ele esteja ativo para conectar ao Seu, para que a gente possa ouvir, e não só ouvir, mas também obedecer. Amém. Queridos, eu quero entrar direto na palavra aqui, porque eu tenho o desafio de hoje fazer um pouco mais curto, né? Então, obrigado, Fra querida, muito obrigado. O título da mensagem de hoje, para você que está anotando, é 7 passos para o crescimento. Hoje a gente vai falar sobre crescimento. Não é à toa, a gente está vindo da nossa formatura da escola, então hoje eu quero falar sobre isso, sobre 7 passos para o crescimento. Então, como eu falei que são 7, vamos para o número 1. Eu quero que você abra em Hebreus, capítulo 5, versículo 12, fazendo favor. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Abra lá comigo. E a gente lendo esse versículo, eu já vou desvendar para você qual que é o primeiro passo. Vamos lá. Diz assim, ó, porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Dessa versão é um pouco mais antiga, mas ela foi suficiente, não tem problema. Mas, queridos, olha só, antes de eu comentar o primeiro tópico, você sabe que a vontade de Deus para a sua vida é que você cresça. Agora, a sua carne, ela sempre vai se opor ao crescimento, porque o crescimento, ele também gera algumas demandas dentro de você. Olha para a pessoa, eu preciso que você me ajude, olha para a pessoa que está lá e diz assim, se prepara. Que vem chumbo grosso. Fala para a pessoa aí, só para ajudar um pouco, para mim não anestesiar um pouco você. Sorri um pouco aí. Fica difícil, né, gente? Você quer que faça uma pose aí que eu não sei. O rapaz está aqui na minha frente, aqui agora. Aí eu fico pensando, será que encolhe a barriga? Será que deixa a barriga do jeito que está? Só não tire de lado, porque daí... Tem que ter devia ter vindo de preto, né, gente? Pelo menos eu vim com a listra assim, né? Se a listra fosse assim, eu tava ralado, tio Nirso. Ah, tio Nirso, Deus o livre, vida. Não. Mas aqui, pelo menos, a listra tá na horizontal, que ajuda a gente nas câmeras. Mas, pessoal, vamos lá então. Vamos para a palavra. Vamos se concentrar agora aí, na palavra de Deus. Então, gente, Deus quer que você cresça. Crescimento é uma coisa natural para qualquer ser humano, sabe? E eu acho interessante... Eu volto a dizer, assim, eu vou falar algumas frases fortes, mas não é para te ofender, é só para te ajudar. Eu fico assim, muito intrigado como todo mundo quer crescer, por exemplo, em dinheiro. Eu não conheço uma pessoa que está lutando para ser pobre. Eu não conheço ninguém assim dizendo, rapaz, meu objetivo é ser pobre na minha vida, entendeu? Eu não quero ter dinheiro. Cara, olha, dinheiro, dinheiro. Eu não vejo. Todo mundo, por exemplo, que tem dinheiro, quer ter mais dinheiro, quer crescer. Eu não estou falando de ganância agora, tá? Porque a ganância é pecado. O amor ao dinheiro, eu nem vou entrar nisso aí, porque eu sei que você já é maduro, não preciso nem te falar qual é o problema do dinheiro, do amor ao dinheiro. Eu estou falando assim, ó, que é até saudável. Eu vou falar da parte saudável. Todo mundo quer melhorar na grana. Todo mundo quer mudar de carro, todo mundo quer, né? Se você já está numa casa boa, não, mas se você está numa casa ruim, você quer mudar de casa, entendeu? Você tirou umas férias ali na Palmeira,
O ano que vem você quer tirar uma em Balneário, entendeu? Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer crescer, todo mundo... Então, o crescimento, ele é uma coisa natural que deve acontecer. Agora, vamos e convenhamos, gente. Vou usar esse termo aqui. No dinheiro, na grana, todo mundo quer crescer. Mas em maturidade, todo mundo foge. Por quê? Porque a maturidade, ela requer responsabilidade. Frasezinha para pôr no Facebook hoje, vai lá. A maturidade, ela requer o quê? Responsa. E por que a galera, então, muitas vezes não quer amadurecer? Porque não quer responsabilidade. Quer permanecer como criança. Então, Deus, Ele quer que você cresça. Deus quer que você desenvolva. Mas não tem como você crescer em maturidade e você exatamente não crescer em responsabilidade. E eu já estou pintando o galo para vocês aqui, dizendo que esse é o motivo pelo qual a negada foge. Esse é o motivo pelo qual eu e você muitas vezes fica dizendo assim, não vou crescer, não quero desenvolver, tá bom do jeito que eu estou. Mas isso é uma coisa errada da nossa parte. Porque se você não quer crescer em responsabilidade, você não vai desenvolver a sua vida. Hoje a gente vive numa geração que a irresponsabilidade tem crescido. Por exemplo, um dos maiores marcos da irresponsabilidade da nossa geração, as pessoas, por exemplo, não querem casar. Porque casamento é uma grande responsabilidade. Para uma pessoa casar e casar do jeito que tem que casar, ela vai ter que amadurecer. E por isso o pessoal foge do casamento. Tem gente que você diz assim, casamento. O cara parece que tem 3 tipos já de... Por quê? Porque eu não quero responsabilidade. Não é que a pessoa não quer casar, o que ela não quer é responsabilidade. Ela não quer ter que ter regras, ela não quer ter que ter responsabilidade, ela não quer carregar coisas que vão gerar uma demanda dentro dela. Porque quem é casado aí sabe que casamento tem muita parte boa e tem muita parte que vai te exigir responsabilidade. Mas existem muitas outras áreas que as pessoas fogem de responsabilidade, fogem de crescimento. Mas eu sei que você não é uma delas, então por isso hoje eu quero compartilhar 7 formas de você crescer. A primeira delas é através da maturidade. A gente leu ali a Bíblia, em Hebreus capítulo 5, versículo 12, a Bíblia, eu vou parafrasear o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, pessoal, o negócio é o seguinte, vocês estão na igreja já faz tempo demais, está ali na Bíblia, eu só estou parafraseando. Vocês estão na igreja já faz tempo demais, vocês conhecem Jesus já faz tempo demais. Aí ele diz assim, pelo tempo decorrido que vocês conhecem Jesus e estão na igreja, vocês já eram para estar ensinando e não ser ensinado. Vocês já eram para estar rendendo e não só sugando. Já era para vocês estar lá na frente, mas eu estou encontrando vocês aqui atrás. O apóstolo Paulo está dando uma exortação, ainda dando mais um exemplo, dizendo assim, eu queria alimentar vocês com uma picanha, mas estou tendo que vir com cremogema de novo. Eu, quando eu era pequeno, eu lembro, gostava muito do mingau de cremogema. É bom até hoje, de vez em quando. Eu vou contar para vocês, mas não fale que eu falei. O pastor Hugo gosta muito de mingau de cremogema. Aquele de bebezinho mesmo, sabe? Mas se vocês contar, vocês vão ver. Mas ele gosta muito. Às vezes ele chega lá e faz para ele. Chega em casa, ele gosta daquele aquele amarelo, é baunilha, né? Aí ele tá lá fazendo em cima da panelona, assim, É bom tipo bicho. Mas quando você é criança, meu amigo, é cremogema. É farinha láctea. Quando você é criança, é leitinho Nanon. Caro pra caramba, 50 conto. A lata, eu sei porque eu fui visitar o Betinho e a Cibele, que tiveram filho aí. Daqui a pouco eles estão aí com a gente de novo. Tiveram gêmeos, e daí eu fui lá visitar. E aí eu falei, e aí, o que é mais caro aí para beber? Daí eles olharam e falaram, reto, leite Nanon. Diz que é caro o negócio. Então, meu irmão, gente que é imatura não consegue usufruir da coisa boa. Guarda isso que eu estou te falando. O preço da imaturidade é que a sua alimentação é extremamente limitada. Você não vai viver as coisas de Deus para você. Você não vai usufruir das promessas de Deus para você. Meu irmão, eu sei que Jesus morreu para conquistar muita coisa para nós, mas só a maturidade faz você ter acesso a essas coisas. Vocês entendem a diferença? Por exemplo, quando Deus ele tirou o povo que estava escravizado no Egito, presta atenção porque isso é importante, e Moisés por 40 anos conduziu essa galera no deserto. Quando chegou no final dos 40 anos, por causa de algumas indisciplinas de Moisés, está lá na Bíblia, a Bíblia diz que Moisés não ia entrar na terra prometida. Muita gente, e aqui talvez eu mexa um pouco a tua teologia, muita gente acredita que na Bíblia o símbolo da terra prometida é o céu, mas não é.
O símbolo da terra prometida é a maturidade. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Efésios que nós estamos nessa terra buscando ser como Jesus, buscando a maturidade e a imagem de Cristo. A terra prometida é um lugar de maturidade. Por quê? Porque quando você alcança a maturidade, você começa a usufruir da terra. Então isso que o pastor Adair falou hoje aqui, sem ele perceber, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Por quê? Ele falou assim, tem muita gente que se converte, mas não entra no reino. Por quê? Porque o camarada se converte, ele nasce de novo, mas permanece bebê. Permanece raquítico. Permanece uma pessoa que não cresce. Por quê? Por causa do orgulho. Não quer responsabilidade. Não quer aprender a dizer não para a sua carne. Gosta de quem quer, se arrepende dos pecados que quer, vive uma vida convencional, mas não quer crescer. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela nunca vai realmente ter autoridade espiritual, ela não vai ter a oportunidade de literalmente viver as promessas de Deus. Queridos, a Bíblia está cheia de promessas. Sabe quando que você consegue viver as promessas? Quando você busca maturidade. Então tem muita gente que diz assim, Lucão, estou vindo à igreja, a vida não está mudando. Lucão, me converti, fui no encontro com Deus, fiz a escola de crescimento. Olha, Lucão, eu estou fazendo tudo do jeito que manda aí o script da igreja, mas parece que a minha vida não está mudando. Sabe por que não está mudando? Porque a palavra está entrando no teu ouvido, mas não está indo para o teu coração. Porque quando ela for para o teu coração, você precisa ter uma ação. Porque é no momento da ação que você alcançou a maturidade. Há um conceito de maturidade para você nunca mais esquecer. Já falei aqui várias vezes na igreja, vou falar de novo. Maturidade não é o quanto você sabe, é o quanto você obedece. Ou seja, a maturidade ela não vem com o tempo. A maturidade é algo que acontece quando você, de forma intencional, decide obedecer aquilo que você já sabe. Então, uma vez, faz poucos domingos atrás, eu fiz esse exemplo aqui. Tem uma pessoa que ela pode saber um monte, mas do monte que ela sabe, ela pratica pouco. O que ela é? Imatura. Pode ser que uma pessoa chegou hoje na igreja pela primeira vez, aceitou Jesus e disse, eu quero Jesus. Você sabe isso aqui, e você pratica tudo que você sabe. Quem que é mais maduro? Essa pessoa aqui. Por quê? Porque maturidade não é conhecimento, maturidade não é tempo de igreja, maturidade não é o terno que você veste, maturidade é a condição interior do teu coração que você se dispôs a praticar. Isso é maturidade. E quando você pratica a palavra, você consegue ver na sua vida as promessas de Deus se concretizando. Por exemplo, paz é uma promessa de Deus. Quando que a gente tem paz? Quando lê a Bíblia inteira? Não. Quando você começa a praticar os princípios que vão levar o teu coração para um lugar de paz, mesmo no meio da tormenta. Então, queridos, esse é o primeiro passo. Eu já quero ir para o segundo, porque eu falei que hoje eu não posso comentar muito, né? Eu tenho uma tentação terrível de ficar comentando tudo assim que eu falo. Mas hoje eu vou me policiar aqui para eu não comentar tanta coisa. Então, é a obediência que nos leva à maturidade. Quero abrir aqui rapidinho, Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Fazendo favor. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Que estranho, né? Parece que a professora liberou as crianças para trazer os desenhos, né? Eu vou conversar com sua professora depois. Mas que bom, né? Que bom, foi uma inspiração aí para os pais, eu acho. Começou a criançada entregando desenho. Muito bem. O professor ali, ele, show de bola. Então, Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, ó, isso aqui é Deus dizendo, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e os seus filhos para sempre. Aqueles os princípios de Deus, a obediência, ela não faz bem para Deus, ela faz bem para você. Tem gente que pensa assim, nossa, eu acho que Deus, para se sentir bem, eu tenho que obedecer Ele. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele está muito bem. Deus não está depressivo quando você desobedece Ele, Deus não está desanimado quando, sabe, Ele se entristece porque Ele ama muito você. Mas Deus é Deus, meu irmão. Ele ama eu e você. Então, os princípios da palavra está ali, serve para a gente se dar bem. A gente não vai mudar a vida de Deus obedecendo Ele, mas a gente vai mudar a nossa vida. Então, a obediência é aquilo que nos faz bem. Ó, João capítulo 14, versículo 15. Vamos abrir lá. Outro versículo que eu quero ler para vocês aí que fala um pouco a respeito de obediência. João 14, 15. Eu vou falar bastante versículo hoje, tá? Se você puder ficar bem ligado aí.
para ser o mais rápido possível. João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse é um versículo que a galera interpreta mal geral. Porque todo mundo lê esse versículo e acha que Deus está assim, meio que reinando. Sabe? Sabe aquele marido que olha para a esposa e diz assim, se tu me amas, eu quero ver um bife velho bem acebolado hoje no almoço. Não é isso que Deus está fazendo. Deus não está querendo provar o nosso amor, entendeu? Deus está querendo estabelecer uma condição. Ele está querendo estabelecer uma lei automática do reino espiritual. Ele está dizendo assim, ó, gente, quem me ama é automático obedecer. Você entendeu ou não? Deus não está fazendo uma barganha assim, se tu me amas, então faça tal coisa. Não, a gente lê errado quando a gente interpreta assim. O que Deus está falando é assim, ó, é que as pessoas que realmente se aplicam a amar a Deus, é automático obedecer. Entendeu? Você não precisa nem fazer esforço mental assim para dizer, meu Deus, agora teria que obedecer. Não, quando você ama a Deus, é automático. As tuas decisões, as tuas ações, elas vão mudando de automático. É isso que o versículo está falando. Ele está falando de uma lei espiritual automática para a nossa vida. Ele não está falando, Deus está dizendo assim, se tu me amar, então faça tal coisa. A gente erra quando a gente pensa assim. E por último, Lucas capítulo 6, versículo 46. E aí a gente fecha o tópico 1 aqui. Lucas 6, 46. É o próximo versículo. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Então Jesus aqui, ele tá questionando uma situação, eu sei que tem um contexto, mas eu não vou trazer ele para a gente não perder tempo. Mas Jesus está dizendo assim, gente, é como se ele falasse, não faz sentido. Não faz sentido eu vir na igreja todo domingo. Não faz sentido eu ir na cela toda semana. Não faz sentido eu dizer que eu sou cristão, se eu não estou me aplicando a obedecer a palavra. É isso que Jesus está colocando ali na palavra. Está dizendo assim, gente, não faz sentido você dizer que Deus é o teu Senhor, sendo que você não está buscando melhorar. Gente, presta atenção. Eu falo isso aqui, eu gosto de falar e repetir quantas vezes for preciso. Deus, ele não quer perfeição, Deus quer progresso. Claro que o alvo é a perfeição, porque o alvo é Cristo. Mas Deus, ele fica muito feliz com o teu progresso. Semana passada você estava pior do que você está hoje, você está bem. Lucas, mas olha, estou tão longe ainda, do céu, daquilo que eu quero ser, mas você está melhorando? Estou. Então você está no caminho. Eu não estou falando isso para soltar a rédea assim e dizer assim, então é só melhorar um pouquinho que tá bom. Não é isso que eu estou falando, a gente tem que se aplicar a melhorar o máximo que a gente puder, mas não seja tão ruim com você mesmo. Eu já fui muito ruim comigo mesmo, e isso não ajuda a gente. De verdade não ajuda. Então o que eu aprendi? Eu aprendi que o que Deus quer de mim é que eu progrida. Vou dar um exemplo de ler a Bíblia. Você diz assim, Lucas, eu não leio a Bíblia. É mesmo? Aí eu digo assim, ler a Bíblia é importante? Nossa, é muito importante. Para um cristão, você acha? Acho. Então vamos fazer assim, você quer começar a ler a Bíblia? Quero. Olha como eu vou dizer. Comece lendo 5 minutos por dia. Lucas, só 5? Mas não vou estar desrespeitando Deus? Não, fica tranquilo. Leia 5 minutos por dia. Mas eu fico 1 hora no Facebook. Não. Lê 5 minutos por dia, beleza? Nessa semana? Beleza. Domingo que vem eu chego para você e digo assim, agora nessa semana você vai ler 10. Porque a ideia não é você começar lendo 2 horas, a ideia é você, na semana que vem, estar melhor do que você foi essa semana. Queridos, em 4 ou 5 semanas, você já vai estar gastando todo dia meia hora na palavra de Deus. Coisa que mais de 90% dos cristãos do nosso país não fazem. Você vai estar acima da média de 90% dos cristãos do nosso Brasil. E se você continuar querendo se policiar nessa progressão bem devagar, 5 minutinhos aumentando por semana, em 2 meses você vai estar 1 hora praticamente lendo a Bíblia todo dia. Aí você diz assim, Lucas, nunca na minha vida eu li 1 hora todo dia a Bíblia. Mas em 2 meses eu saí dos 5 minutos e fui para 1 hora. Não é uma revolução na vida de uma pessoa? Você concorda comigo ou não? Se a gente pensar em oração, não é a mesma coisa? Lucas, eu tenho dificuldade de orar que você não sabe. Então, ora 3 minutos. Só 3, Lucas. Tá louco? Que igreja é essa que manda um crente orar 3 minutos e acha que tá bom? Começa com 3. Porque o que importa não é você sair orando 3 horas. Sai orando 3 minutos. Na semana que vem, vai para 10. Na outra semana, vai para 15. Em pouco tempo,
você vai se ver 1 hora todo dia na presença do Senhor. Uma coisa que vai revolucionar a sua vida. Então, a gente pode ir para pecado, a gente pode ir para vida, para tudo na nossa vida a gente pode ser. Eu não estou dizendo que a gente deve, não, então eu estou pecando um monte, então agora eu vou pecar só um pouquinho e vou progredir. É isso que eu estou falando. Você deve cortar o pecado pela raiz. Mas o que eu estou dizendo, meu irmão, é se concentre no progresso, porque o progresso vai te levar à maturidade. Se você foge da maturidade, você também foge do crescimento. Segundo princípio, seja interessado. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Então, o primeiro princípio foi, seja maduro. O segundo é, seja interessado. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Queridos, olha só. Deus, ele não é difícil de achar. Mas só acha quem está fazendo de verdade. Porque Deus, ele não se faz achar por gente preguiçosa. Desculpa usar uns termos aqui meio ruim, tá? Mas vamos lá. Deus não se acha por gente preguiçosa. Gente preguiçosa, gente que não quer buscar Deus, nunca vai ser profundo em Deus. O camarada vai viver no raso a vida inteira. Não consegue ter discernimento espiritual, não consegue ter maturidade cristã. O camarada vive no raso. Por quê? Porque não está fazendo de todo o coração. Queridos, vamos trazer esse negócio de todo o coração para a terra, porque de todo o coração é muito subjetivo. Fazer de verdade, gente. Fazer com vontade. Entendeu? Vai orar, ora com vontade. Vem na igreja, vem com vontade na igreja. Vai perdoar alguém, perdoa de verdade. Vai parar com alguma coisa na vida que é pecado, mas para assim com vontade mesmo. Então, quando a gente é decidido, determinado, a gente está fazendo de todo o coração. O que falta muitas vezes na nossa vida e muitas vezes impede a gente de crescer é porque a gente não tem esforço. Vou dar um exemplo aqui da nossa escola de crescimento. Gente, pelo amor de Deus, eu não falo isso para te ofender. Eu falo assim, você calcule junto comigo, se você acha que a conta está dando errado, beleza, eu respeito você. Mas na minha conta, o pensamento é o seguinte. Gente, nós estamos falando da palavra de Deus, a coisa mais importante para a gente na vida. E aí a gente olha, por exemplo, para a escola de crescimento, que é uma escola que ela dura praticamente 7 meses só. Se tiver muito feriado, nos dias de aula, 8. 1h15 por semana. E muita gente não consegue fazer. Aí me diga uma coisa, essa pessoa ela quer crescer na vida ou não quer? Não quer por quê? Porque ela não quer responsabilidade. Então, se a gente quer crescer, você vai ter que estudar. Tem gente que não gosta de estudar. Meu querido, te falo com todo carinho, quem não gosta de estudar é uma pessoa que sempre vai ter a mentalidade pequena e fraca. Lucas, eu não gosto de estudar, então me perdoe, eu vou te dizer, você está fadado ao fracasso em muitas áreas na sua vida. Porque você só consegue expandir a sua mente quando você estuda. Jesus estudava pra caramba. Não, Jesus já veio para a terra com download na palavra. Isso não é verdade. Jesus nasceu que nem eu e você, sem saber nada. Claro que o Espírito de Deus estava sobre ele, claro que ele era especial, filho de Deus, não tinha pecado, claro que tinha um monte de coisa em Jesus ali que, de certa forma, revela já a natureza de Deus. Eu não estou querendo dizer que Jesus não era especial, mas Jesus ele não nasceu com download da Bíblia, pendrive ali, não teve disso. Jesus ele estudou, ele leu a Bíblia. Com 12 anos de idade, a Bíblia diz que ele estava no templo fazendo perguntas. Ele não estava dando respostas. Leia na sua Bíblia. Jesus ele fazia perguntas. E a galera se assustou com as perguntas que ele fazia. Se você ler na sua Bíblia, a Bíblia ela narra pouquíssimo sobre a infância de Jesus. Ela narra assim o nascimento, como foi difícil para José e Maria, os perrengues que eles passaram, Jesus sendo apresentado no templo. Daqui a pouco já vai para 12 anos de idade, ele no templo, né? O José e Maria tinham perdido ele, né? Ficar desesperado, meu Deus, Jesus, raptaram, o que aconteceu? Aquela loucura de mãe quando está na praia e perde. É terrível, né? Eu na minha vida já me perdi algumas vezes na praia. Alguém já se perdeu aqui? O teu filho já se perdeu? Aí aquela loucura, né? Vão batendo palma, né? Pá, 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 pá. Vão batendo palma. Nunca viveu essa experiência? Então você tem que fazer de propósito. Só para você ver que legal que é, cara. Eu já me perdi algumas vezes. Daí alguém me achava, rapaz. Aí eu tava chorando assim na areia. E aí alguém veio e diz, rapaz, o que deu? Perdi. Era pequeno, né, gente? Não faz muito tempo, né? Claro que vocês não precisam explicar que faz tempo, né? E aí botava nós na garupa e saía caminhando na praia batendo palma. Aí tem sempre os comovidos, né? As mães comovidas que acompanham, vai acompanhando junto.
Mas aí José e Maria começaram a bater palma, cadê Jesus, cadê Jesus? Foram ver, o homem estava na igreja. E a Bíblia diz que ele não estava pregando, ele tinha 12 anos de idade, mas ele estava perguntando. E a Bíblia diz, está lá na sua, só estou narrando aqui, a Bíblia diz que a galera estava apavorada com as perguntas dele. Porque era pergunta de gente grande. Era pergunta que nem os sábios do tempo conseguiu fazer. Mas ele estava perguntando porque ele tinha fome da palavra de Deus. Aí eu digo, queridos, muitas vezes a gente quer crescer, mas a gente não quer se esforçar. Camarada é preguiçoso, não quer ler um livro. Às vezes eu peço para uma pessoa ler um livro. Tem um rapaz lá em Lares que esses dias eu pedi para ele está passando uns perrengues danados na vida, eu dei um livro específico para ele. Eu falei, esse perrengue que você está passando, esse livro, leia. Deu 1, 2 semanas, e aí, está lendo? Rapaz, estou meio devagar. A pessoa que não quer se esforçar é a pessoa que não quer mudar. Então, eu nem estou falando de uma coisa que sou espiritual, mas ela é espiritual. Você estudar é espiritual, você se esforçar é espiritual. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vamos abrir lá. 2 Timóteo 2,15. Olha o que a Bíblia diz. Aqui o apóstolo Paulo está falando ao seu discípulo Timóteo, um jovem. Procura-te apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Presta atenção no final, apesar do versículo todo ser poderoso, presta atenção no final. Que maneja bem a palavra da verdade. Em outras palavras, sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo? Rapaz, estuda. Mete tua cara na Bíblia, meu irmão. Estuda tudo que você puder estudar, porque você vai precisar. Aí muitas vezes a gente está passando perrengue na vida, a gente não tem coragem de comprar um livro, pagar 40 conto. Por exemplo, você está passando perrengue no teu casamento. Meu Deus, gente, o tanto de livro bem escrito para ajudar casamento hoje que existe nas livrarias evangélicas. A pessoa às vezes não tem a capacidade de ir lá na livraria, pegar um livro para casamento e dizer, meu amor, vamos ler junto esse livro aqui? Todo dia antes de dormir a gente vai ler junto um capítulo. Você lê uma página com a tua voz, eu leio outra página com a minha voz. Vamos ler esse negócio. Tem gente que não consegue fazer isso, porque Deus o livre, lê livro, meu Deus do céu, lê livro. Meu irmão, se você não quer buscar conhecimento, o Espírito Santo não vai poder te ajudar muito. O Espírito Santo, ele fala através daquilo que já está dentro de você. Eu não estou falando que ele não pode falar uma coisa nova. Mas na minha experiência como cristão, e eu falo isso porque estou bastante tempo nessa peleia, eu vou te dizer, Jesus ele usa aquilo que você já estudou para falar contigo. Às vezes eu estou caminhando, estou passando um perrengue, e Jesus lembra de um versículo que eu li 10 anos atrás. Lembra desse versículo que você leu? Olha o que ele dizia, olha o que eu estou querendo te falar para hoje, olha como ele se aplica na tua situação, faz isso e vamos embora. Tem claridade na minha. Agora, o camarada não tem a Bíblia na cabeça. Acha que Gênesis está no Novo Testamento. Tem gente que é assim, às vezes eu estou lá na minha cela, e aí pessoal, vamos abrir em Gênesis, o camarada está lá no final da Bíblia. Eu já digo, meu Deus, né? A pessoa está perdida mesmo. Aí a pessoa está passando uns perrengues na vida e quer que, pastor, faça uma oração por mim aí, quero direção. Precisando de direção na minha vida, precisando de... Meu irmão, se você não buscar conhecimento, o Espírito Santo de Deus não vai conseguir falar muito contigo. Porque a palavra dele está aqui. Tem gente que quer ouvir Deus no Espírito, sendo que meu Deus, está tudo aqui. E daí, claro, o Espírito Santo vai iluminar isso aqui para você aplicar na tua vida. Você vai ouvir muita coisa até de Deus, não nova no sentido de princípio novo. Tudo está na Bíblia, não pode se acrescentar nem tirar nada. Mas ele vai aplicar na sua realidade, mas você já tem que saber. Então, a gente tem que manejar bem. Terceiro princípio. Crescemos por princípios. Ficou até redundante. Vamos abrir em Lucas capítulo 9, versículo 23 a 24. Lucas 9, 23. Em seguida dizia a todos, isso aqui é Jesus falando, se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E coloca o 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Queridos, para que você consiga praticar princípios, muitas vezes você vai ter que dizer não para a sua carne. Que princípios são esses, Lucas? Eu escrevi alguns aqui, tá? Eu só vou falar eles, comentar rapidinho, porque a gente não tem tempo. Mas, por exemplo, compromisso. O princípio do compromisso é uma coisa que traz crescimento.
Vou jogar na tua lata, tá? Se você não tem compromisso com uma igreja, você nunca vai crescer. Eu falo com uma igreja porque não é só essa nossa aqui que é boa, não. Tem muita igreja por aí boa. Então, se você está aqui hoje, provavelmente é porque Deus fez você ser membro dessa casa. Mas você precisa ter compromisso com uma igreja. Você precisa ter compromisso no seu trabalho se você quer ganhar promoção. Você tem que ter compromisso com a tua esposa e com os teus filhos se você quer ter uma casa de paz. Você tem que ter compromisso com aquilo que Deus colocou ao seu redor para que haja crescimento. A falta de compromisso é aquilo que também impede o nosso crescimento. Tem gente que não tem compromisso, por exemplo, com a igreja. O camarada não entende que é importante estar aqui todo domingo. Cristo, estou falando aqui, me ouça com carinho. Mas tem gente que acha assim, ó, que sobrou tempo eu vou na igreja. Você nunca vai crescer. Ah, não, domingo aqui eu estou meio cansado, não vou. Meu irmão, não falo isso para me vangloriar, eu falo isso porque aquilo que eu sou exemplo não tenho problema de dizer. Nessa quinta-feira, eu estava em São Paulo. Eu peguei um avião 1h da tarde, desci em Floripa, entrei no meu carro, já tinha dormido pouco nos últimos 2 dias, entrei no meu carro, vim no limite de velocidade. Jesus, não dá de mentir. Mas eu vim de Floripa, eu vim direto para cá, gente, não parei para ir no banheiro. Eu cheguei 15 minutos atrasado no meu compromisso. Eu tinha que estar aqui às 7, quem está no LT sabe que eu cheguei às 7h15. Eu cheguei pedindo perdão, me perdoe, porque eu atrasei 15 minutos. Com vontade no banheiro, com vontade de fazer um monte de coisa na minha vida, de comer, com fome, mas eu tenho um compromisso. Eu estava que nem um zumbi, eu acho que quem estava no LT, quinta-feira, depois ficou assustado, pensou assim, Lucas, acho que você está meio cansado hoje, né? Eu estava muito cansado, estava podre, mas eu tenho um compromisso. Que gente que cresce tem compromisso, não é estou cansado, não vem no culto, estou cansado, não vou na célula, estou cansado. Duvido que se você está cansado, você não vai no teu trabalho. Eu duvido. Você vai, tu chega ainda antes. Tem que bater o cartão, se não bater, perde dinheiro. Então, o problema, gente, é o coração. A gente está pronto para ter compromisso para aquilo que faz bem para a gente, mas a gente não está pronto para ter compromisso com aquilo que realmente vai fazer bem para a gente, que é o reino espiritual. Então, eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Para concluir a escola de crescimento tem que ter compromisso, porque se tiver 3 faltas, reprova no módulo. O cara tem que priorizar, compromisso é prioridade. Tem gente que olha para Deus e vê como qualquer outra coisa. Ah, culto, se der um tempo eu vou, se não estiver chovendo eu vou. E a pessoa, você fica colocando condição naquilo que você deveria ter compromisso. Querido, você quer crescer, você quer desenvolver a sua vida, tenha prioridades e tenha compromisso. Olha outros princípios que eu quero compartilhar aqui, ó, rapidinho. Compromisso de aliança, que tem muito a ver com compromisso. Sabe o que é aliança? Aliança é você tomar uma decisão de unidade. Isso se chama aliança. Tem muita gente que está com a aliança aí no dedo, não está? Por que o símbolo da aliança é um círculo? Você já parou para pensar nisso? Você acha que é só para entrar no dedo? Não. A aliança ela serve como um símbolo de eternidade. Não tem fim. É uma coisa que não tem começo e não tem fim. Isso é aliança. Aliança é você dizer assim, você olha para tua mulher velha e diz assim, nós vamos até a morte. Aí você não pode dizer que tu morra antes que eu, Deus livre. Você diz assim, nós vamos até a morte. Isso é aliança. Você está decretando uma realidade que enquanto houver existência tua nessa terra vai existir. O que você acha que é aliança com Deus? Você acha que aliança com Deus é assim, Jesus, está tudo bem na minha vida, nós estamos, é show de bola nós dois aqui. De repente as coisas começam a dar pau na tua vida, as pessoas começam a te machucar, as pessoas começam a te ofender, você já começa a pensar aí, eu acho que eu vou quebrar aí essa aliança. Porque não era bem do jeito que eu achei que. Tem gente que faz assim com o casamento. Acha que tem que assinar um contrato assim, roupa lavada todo dia, comida quentinha, e aí de repente começa a ver que não era bem do jeito que esperava, e estou pensando em quebrar a aliança. A aliança não se quebra. Então, maturidade, crescimento é você descobrir onde você tem aliança e você ter aliança mesmo. Você diz, ó, nós vamos até o fim. Ó, princípios de fidelidade. Princípio de você estar plantado num lugar que é exatamente sobre compromisso, viver em família. Eu sei que eu podia falar de muitos princípios, mas aqueles que eu mais acredito que gera crescimento é aqueles que estão falando de comunhão, de a gente ser amigo, de a gente andar junto, de a gente estar junto como igreja. Queridos, deixa eu te falar aqui na moral, como diria algum rapper aí. Se você não tem compromisso com a sua igreja local, você nunca vai desenvolver o chamado de... Não estão querendo que eu pregue a verdade hoje. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus que voltou o som aqui, minha gente.
Amarrado. Bem na hora que eu estava falando ali de coisa boa, acabou aí, né? Tô brincando, não tem nada a ver com Satanás. Tem a ver com a pilha que acabou, né, gente? Crente é terrível, né? Quer pôr capeta em tudo, né? O cara dormiu mal porque fez tudo errado o dia passado e é Satanás, tá querendo aqui que eu... Não, tem coisa que não é Satanás, é nós que somos burros mesmo. Então vamos continuar aqui, ó. Aqui, ó, vou falar assim, na moral que eu estava dizendo, né? Uma pessoa só cresce quando ela está muito bem plantada numa igreja. Deus tem um chamado para a sua vida, meu irmão. Deus quer usar você. Eu nunca vi ninguém crescer sem ter aliança com uma igreja. Tem assim, um movimento de gente hoje no mundo, né, se está pegando em você, é para te libertar, que pensa que pode viver com Deus longe da comunhão com a igreja. Aí o cara pensa assim, não, mas eu posso orar em casa. Ah, Lucas, mas eu posso ler a Bíblia em casa? Hoje tem internet e YouTube, eu posso assistir no YouTube? Meu irmão, você quer se alimentar? Adianta você ver receita no YouTube? Você quer estar bem mesmo, fisicamente? Adianta ver os outros fazer exercício no YouTube? Ó, quero bombar. Você vai lá, põe um exercício de um cara lá fazendo coisa, você olha e diz assim, nossa, agora eu estou bombando aqui. É assim que funciona? Meu irmão, a igreja é um lugar onde literalmente você vive o caminho da maturidade. Alguém pode olhar para você e dizer que você está errado. Alguém pode olhar para você e dizer não é assim, é assado. Alguém pode olhar para você e dizer vamos orar, vamos buscar Deus junto. Alguém vai olhar para você, não vai olhar, isso aqui não vai olhar, mas no ambiente você vai ver necessidades e você vai dizer assim, rapaz, eu tenho que ajudar aquela pessoa. Ó, vou falar com carinho, tá? Sorrindo. Se na tua vida cristã você não tem uma ideia de querer ajudar os outros bem profundo, é porque você é imaturo. Ah, Lucas, já tenho tanto problema na minha vida. Começa a tentar resolver o dos outros para ver se o teu não melhora. Maturidade é você entrar num lugar e dizer assim, rapaz, quem está precisando de ajuda aqui nessa igreja, cara? Olha lá o que deu, aquela pessoa está meio desanimada. Deixa eu conversar com ela. Você está bem? Percebi que teu rosto está um pouco diferente hoje. Durante a semana tu visita uma pessoa para falar de Jesus. Você vai na tua cela, convida mais 5, porque você sabe que a galera precisa de ouvir a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Maturidade leva você a um lugar de ação, enquanto a imaturidade leva você a um lugar de paralisia. Bom, quarta coisa para você crescer, coração de servo. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Filipenses 2, 5 a 7. A gente já falou de seja maduro, seja interessado, crescemos por princípios e agora vem o 4, coração de servo. Filipenses 2, 5, 7, diz assim, ó, tende em vós aquele sentimento que houve também em Jesus Cristo. Pode seguir? O qual, substituindo em forma de Deus, ó, presta atenção agora, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Agora o próximo. Mas esvaziou-se de si mesmo. Agora põe um negritão aí. Tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Queridos, Jesus sendo Deus, a Bíblia diz que ele se humilha na condição de servo. Tem tanta atitude em Jesus que deixava os discípulos assim, desesperados. Uma das principais foi quando Jesus, vendo os pés tudo cheio de sujeira, garrancho mesmo, garrão. Sabe aqueles garrão de gente que anda de chinelo o dia inteiro num sítio, que às vezes nem usa, sabe? Era aquele tempo, não tinha esses tênisinhos hoje que o pessoal usa aí. Aquele tempo era um chinelaço, velho, não tinha Rider, não tinha Crocs, não tinha nada disso aí. O pessoal viajava de a pé, né? E aí Jesus, ele chegou um dia numa casa, olhou o pezinho da tigrada, só tinha nego bom ali. Olhou pro pé de Pedro cheio de frieira. Olhou pro pé ali de Tiago, garrão velho preto atrás na sola. Aí ele chegou e disse assim, traga aí uma bacia. Todo mundo olhou e disse assim, que estranho, será que... Porque não era comum lavar os pés, só que quem lavava era o servo da casa, era o escravo da casa. Por exemplo, o camarada tinha dinheiro, ele tinha um servo. Quando chegavam os visitantes, ele chamava, ô servo, vem cá, lava o pé da galera. Porque era que nem assim... Imagina, o cara viajava com o pé, né, usando, claro, como é que estava. Então, onde ele chegava, o pessoal, os servos, né, lavavam. Mas Jesus, naquele dia, de forma interessante, ele diz, traz aí. De repente, ele se ajoelha e chega na frente do primeiro.
Pedro olhou para ele e falou assim, você não vai lavar meus pés. Não posso permitir que você lave meus pés. É muita humilhação. Aí Jesus olhou nos olhos dele e falou assim, ó, se você não deixar eu lavar teus pés, você não tem parte em mim. Sabe o que Pedro falou? Então não lave só os pés, mas lave a cabeça e o corpo inteiro. Foi isso que ele falou, parece piada, mas foi isso que ele disse. Ele disse, então, se é para ter parte contigo, se é para te obedecer, se é para fazer parte do reino, me lava inteiro, não só os pés. Tem um símbolo isso aí que eu não vou entrar. Mas sabe, queridos, Jesus, ele era humilde. Ó Jesus, coração de servo, vindo de viagem, cansado, homem velho com os pés velhos já, com 3 calos no direito e 1 no esquerdo. Foi entrar em Samaria, olhou para as esquerdas, viu uma mulher meio-dia num poço. O que a Bíblia chama de mulher samaritana. Mulher. Okay. Contextualizar para amores aí. Então, ele chegou e falou assim, pode entrar, negada, eu tenho um serviço aí. Todo mundo achou estranho, porque Jesus estava chegando de viagem, bastante caminhada velha, longa. Aí, Jesus, ele abre mão das suas necessidades para ir atender a necessidade de outra pessoa. A história você conhece, não vou narrar, mas o que aconteceu na vida dela foi tremendo, foi poderoso. Mas, queridos, o que eu quero dizer? Para você crescer, você tem que estar aberto a suprir as necessidades dos outros. Enquanto você não tiver com o teu coração assim, e aí, nessa igreja, o que eu posso fazer? Semana que vem, às 18 horas, nós temos reunião dos voluntários. Eu sei que muita gente não pode participar por questões, né, de vida e tudo mais, de horário, e não tem problema nenhum. Mas se você pode, meu irmão, eu quero te desafiar, faça parte da nossa equipe de voluntários. É pouco, não é muito serviço, mas é o início para você dizer assim, Deus, eu estou disponível, eu quero ser usado por Ti. Sabe por quê, meu irmão? Porque a maturidade é um lugar de serviço. Olha outro versículo que estava aqui para abrir, mas não vou abrir só por questão de tempo. Jesus falou assim, ó, quem acha que é o maior é aquele que come, né, na mesa. Jesus falou. Até vou dar referência para vocês. Enquanto eu falo, você pode tentar abrir aí. Lucas 22, 27. Que você vai ver enquanto ela coloca ali que eu estou falando o versículo, não estou errando. Jesus falou assim, ó, eu estou parafraseando. Todo mundo acha que o maior no lugar é quem está recebendo. Olha ali, ó. Porque qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, vos digo que é maior o que... Então, em outras palavras, quando você chega num restaurante, tu acha que o maioral é o cara que está sentado na mesa, né, só sendo servido. O que o senhor quer? Filé 4 queijos? Desce. Não é assim que a gente faz? E a gente se acha o cara. Mas Jesus aqui, ele está quebrando com tudo. Ele está dizendo assim, ó, gente, o negócio é o seguinte, todo mundo acha que maior é o que é servido, mas eu vos digo que maior é o que serve. Eu estava comentando no LT nessa quinta-feira. Você quer crescer no seu emprego? Você quer ganhar melhor? Você quer ter mais dinheiro? Seja na sua empresa aquele que serve. Aquele que vê uma necessidade e sacia. Aquele que vê uma oportunidade e entra. Por quê? Porque essas são as pessoas que vão ser maior. Tem gente que lê isso aqui, presta atenção. Tem gente que lê isso aqui e acha que Jesus está fazendo, sabe o quê? Ele está usando de uma figura de linguagem celestial, porque no céu o maior é o menor. Queridos, não é isso que Jesus está falando, você se engana se você acha que Jesus está falando isso aí. Jesus está falando que literalmente, nessa terra aqui, não está falando no céu, no reino espiritual, nessa terra os maiores vão ser os que servem. Quem vai ter mais autoridade é aquele que serve. Quem vai ser a pessoa que as pessoas vão confiar mais? Aquele que serve. Pode ver, as pessoas que você mais confia na sua vida foram as que te serviram mais. Pense se eu não estou falando a verdade. Verdade ou não? Por que a pessoa que você mais ama na tua vida, né? Às vezes eu sei que um caso ou outro foge da regra, é o seu pai e sua mãe. Porque foram os que mais te serviram. As pessoas que mais têm o nosso favor e o nosso coração são aquelas que se dispuseram a saciar as nossas necessidades. Sabe qual é o amigo que você mais gosta? É aquele que quando você chorou te ligou. Estou mentindo ou não? Então você quer crescer em favor? Sirva. Você não quer crescer em favor, você quer viver, desculpa o termo meio chulo, você quer viver a vida inteira assim na superfície, na criancice cristã, só queira receber. Mas se você quer crescer, eu estou falando de crescimento mesmo, não estou falando assim de uma figura de linguagem, não. Você quer ser grande, sirva. Isso aqui é tão real que até na tua empresa funciona, não só na igreja. Se você quer ganhar mais, você quer ser promovido, seja aquele que serve a todos.
Porque o serviço traz favor, e o favor ele é reconhecido diante de Deus e diante dos homens. Agora, como é que é o camarada que não cresce de emprego nunca? Está toda hora reclamando emprego, está toda hora reclamando daquilo que é pedido para fazer. Ah, não, ó, tem o cara lá que está parado, eu sou o que faço as coisas. Meu irmão, se estão pedindo mais para você, esse é um bom sinal, as pessoas confiam mais em você. Eu sei que existe uns pontos fora da curva aí que estão te usando. Mas na maioria das vezes, se você tiver sabedoria, você vai conseguir ver que você está crescendo. Então, chama a responsa. Eu quero crescer em responsa, eu quero servir. Dentro dessa igreja, como é que você cresce? Tem gente que entra dentro da igreja e diz assim, Lucas, como é que eu cresço aqui dentro? Servindo. É o modelo de Jesus. Eu acho engraçado, né? Uma vez, vou contar só essa. Uma vez uma pastora me ligou, não vou dar o nome, da região aí. Aí ela ligou para mim e falou assim, Lucas, meu nome é tal, eu sou pastora tal, eu estou no ministério há tantos anos, eu faço isso, eu faço aquilo, e começou a dar o currículo. E eu ali do outro lado, amém, amém, pastora, amém. Aí ela falou, terminou a mensagem e disse assim, eu queria pregar na tua igreja. Aí eu falei, olha, você me perdoe, eu fui sincero, né? Eu falei assim, eu não vou poder deixar você pregar na minha igreja. Por quê? Ela tinha falado ali, meu Deus, só faltou ressuscitar. Ressuscitar morto no currículo. E aí eu falei assim, você não vai pregar na minha igreja, porque na minha igreja só sobe no púlpito quem eu tenho relacionamento. Quem eu comi sal junto, quem eu conheço. Essa é a pessoa que pega o microfone na nossa igreja. É gente que antes de subir, desceu. É gente que antes de querer estar na frente dos outros, estava lá escondido servindo. Estava buscando a Deus, estava na célula se esforçando, estava ganhando vida, estava orando por gente na madrugada. É essas pessoas que merecem autoridade dentro da igreja. Não é currículo. Isso aqui eu aprendi do nosso pastor Hugo. Não é currículo. Tem gente que acha que tem 1 milhão de visualizações no YouTube, pode pegar esse microfone. Não pode não, meu amigo. Não sei que a gente conheça. Mas não é porque tem um reconhecimento aí da plataforma que tem autoridade. Existe, eu não vou entrar nesse assunto porque seria outro assunto, mas hoje a gente vive um tempo maravilhoso, né, que a rede social está aí abençoando muito a gente. Né? Eu sou muito abençoado pelo YouTube, por tudo mais. Mas as pessoas elas não sabem diferenciar fama de autoridade espiritual. Fama é visualização no YouTube, autoridade é maturidade e obediência. Tem gente que não tem 10 visualizações no YouTube e tem muito mais autoridade que tem ninguém com 20 milhões de visualização e não tem autoridade nenhuma no reino espiritual. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Então, a autoridade não tem a ver com o reconhecimento dos homens, apesar de que os dois vêm sempre junto. Quando Deus reconhece, Ele faz o homem reconhecer também. Mas a autoridade é bem diferente de fama. Bom, então, o coração de servo faz a gente crescer. Quinto, faça o seu melhor. Colossenses 3, 23. Esse é o princípio da excelência. Estou finalizando, tá, gente? Já vi ali que passou o horário. Eu vou só finalizar aqui com os últimos princípios. Faça o seu melhor. Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quando você for fazer, faça de coração como fosse fazer para Deus e não para os homens. Mais um versículo. Sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servir a Cristo, o Senhor. Queridos, olha o que a Bíblia diz. Tudo que você for fazer, dê o teu melhor. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Aí a Bíblia diz, não para os homens, porque na maioria das vezes a gente vê quem? Os homens ou Deus? É os homens. Lá no teu trabalho, você vê Deus lá no teu trabalho? Não, você vê teu chefe, você vê teu colega. Lá na tua faculdade, você vê Deus? Na professora? Não, você vê a professora. Aqui nessa igreja, você vê Deus? Não, você vê eu, você vê o pastor Adair, você vê os líderes de ministério, você vê as pessoas que têm crescido em autoridade dentro da casa. Você não vê literalmente Deus caminhando aqui dizendo, e aí, como é que está o serviço? Não, é homens que tu vê. Mas o que Jesus está dizendo? Ó, sempre que você for fazer qualquer coisa, por mais que você ache que está fazendo para um homem, é eu que estou olhando. Tem um versículo que eu não coloquei aqui no script, mas é um dos versículos mais poderosos que existe dentro desse assunto. A Bíblia diz, seja fiel no pouco. E eu, ó o pronome aqui, eu te colocarei sobre o muito. Quem põe é Deus. Não é eu, é Deus. Ele pode me usar para colocar a pessoa, mas quem põe é Deus. Então, seja fiel no pouco, seja excelente. Vamos lá, vamos para o próximo.
Use o que você tem. Eu queria falar de um versículo que está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 2. E essa aqui é a história de Moisés. Moisés, quando ele estava na sarça, e Deus deu um propósito para ele que não era fácil de aceitar, que era literalmente enfrentar Faraó, que era o homem mais perverso, e Faraó na Bíblia é a figura do capeta. E Deus falou para Moisés, você vai até esse cara e tu vai dizer para ele que você vai levar toda a classe operária que fazia o império dele crescer, que era o império judeu, que estava sendo escravizado por ele já há 300 anos. Então, olha só o que Deus fala para ele num determinado momento da conversa. Ao que lhe perguntou o Senhor, que é isso na tua mão? Disse Moisés, uma vara. Queridos, eu só abri esse versículo aqui para te mostrar uma coisa. Quando Deus te chama para fazer algo, acredite, você pode fazer com o que você já tem. Você pode pensar assim, Lucas, nossa, meu Deus, eu sou o cara que mais quer servir, cara. Mas eu olho para minhas mãos, parece que eu não tenho nada, parece que eu não tenho dom, parece que eu não... Sabe, eu olho para mim e digo, eu não tenho tempo. Meu Deus do céu, minha vida está uma correria. É uma coisa para tudo que é lado. Queridos, deixa eu te dizer, se Deus te chamou para algo, com o tempo que você tem, com os dons que você tem, com o dinheiro que você tem, com os recursos que você tem, você é absolutamente capaz de cumprir o que Deus te falou para fazer. Claro que Ele vai aumentar os recursos à medida que o caminho vai se desenvolvendo, mas você é capaz. Essa é a história de Moisés. A gente podia falar de Davi, que para enfrentar um Golias ele não precisou de espada, muito menos de arma, mas o que ele tinha era um estilingue. E o gigante caiu com o estilingue. A gente fica pensando assim, Lucas, mas o que eu tenho é pouco. Querido, Deus vai abençoar o que você tem. E você vai conseguir prosperar com aquilo que você tem. Nunca dê a desculpa. Presta atenção, que isso aqui é top 5. Nunca diga para Deus que você não tem o que você precisa para cumprir o teu chamado. Porque só de fazer isso, você já está dando um tiro no pé e um outro no outro. Você já está começando mal, você já está decretando uma realidade que vai te afundar. Mas, em vez disso, aceite que por mais que você não consiga ver, os recursos já estão com você. Lucas, mas eu tenho pouquíssimo tempo. Acredite, Deus vai te dar capacidade, porque por pouco tempo que você tem, você consegue cumprir aquilo que Deus está te pedindo. Lucas, mas eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade na outra área. Creia, se Deus falou, Ele vai cumprir. Então, meu irmão, vamos para o último princípio agora, que é alinhe sua vida com Deus. 2 Crônicas 7,14 é o versículo. Esse é um versículo bem conhecido, é um versículo que para mim é um dos mais importantes para mim, na minha vida pessoal. 2 Crônicas 7,14 é um versículo que de vez em quando Deus faz eu voltar para ele. Eu já preguei várias vezes sobre esse versículo aqui na igreja, desde quando eu vim para cá, nesses 6 anos. Essa semana veio o lembrete no Facebook que a gente fez a inauguração, a reinauguração da igreja lá no Poço Rico, lá há 6 anos, exatamente essa semana. É 6 anos que eu estou aqui, né? Não que a igreja existe, mas que eu vim para cá, a gente reinaugurou a igreja. E que de vez em quando eu prego isso aqui, olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é Deus falando para o povo que estava desviado, para eles trazer alinhamento. E eu finalizo com esse versículo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Pode deixar o versículo ali. Eu não tenho tempo, que isso aqui dá uma mensagem, só esse versículo. Mas olha as 4 coisas que Deus falou. Presta atenção. Ó, se o meu povo, primeiro, que se chama pelo seu nome, agora vem as 4. Ó, primeiro, se humilhar. Fala de uma atitude do coração que vai levar você a ter um coração de servo, vai levar você a amar as pessoas, vai levar você a se colocar num lugar onde Deus pode te abençoar. Segundo, e orar. Isso fala de você buscar Deus. Fala de você se aplicar realmente à intercessão. Trazer o céu para a terra. Terceiro, buscar a minha face. Isso está falando, queridos, da nossa motivação. Porque buscar a face é diferente de buscar os pés, buscar as mãos. Quando fala de buscar a face, você está buscando a pessoa. Sempre quando eu falo desse versículo, eu faço uma analogia com o Papai Noel, né? Porque o Papai Noel, você sabe que as crianças não gostam de Papai Noel, né? O que elas gostam é do saco do Papai Noel. Eu odeio o Papai Noel. Quem aqui já saiu correndo na avenida atrás de bala? Confessa, levanta a mão aí. Faz uma confissão pública. Quem já saiu correndo na avenida por causa das balas? Você estava aí pro Papai Noel? Você estava aí para bala, meu irmão. Ninguém está assim, deixando a bala passar. Papai Noel, eu quero você. Ninguém está falando isso. Entendeu? Tá todo mundo correndo para pegar bala. E tem cristão que é assim, com todo carinho, quero dizer. Você não está nem aí para Deus, você está aí para bala. Entendeu? Você vem no culto assim. E aí, vamos se ajoelhar diante de Deus. Não. Onde é que está as balas? Onde é que está as bênçãos de Deus aí?
Onde é que está a provisão? Onde é que está? Onde é que está aí? Então, o que isso mostra? Isso mostra uma falta de alinhamento no coração. Deus está dizendo ali, busque a face. Pode ficar tranquilo que as mãos não estão longe da face. Se você buscar a face, a provisão vai vir. É automático. Mas tem que... E o quarto ali, e se converter, se desviar do pecado. Está traindo a esposa, tem que parar de trair, gente. Está mentindo no trabalho, tem que parar de mentir. Está enganando os outros, tem que parar de enganar. Tá falando palavrão, tem que melhorar a boca, porque palavrão é coisa de gente imatura. Entendeu? Tá pecando? Vamos parar. E aí, 3 recompensas. Então, eu ouvirei dos céus, isso fala não só de ouvir, mas fala de responder à oração. Perdoarei os seus pecados, fala de você ser renovado, restaurado, fala de você literalmente ter uma nova vida. E sararei a sua terra. Eu acho interessante, eu nunca tinha pensado assim, mas agora olhando para esse versículo, é a mesma coisa que Deus restitui no filho pródigo. Eu nunca tinha pensado nisso, vi agora na minha cabeça. Quer ver? Presta atenção como eu estou certo. Quando o filho voltou para casa, Deus restituiu as vestes, Deus deu um anel e Deus colocou sandálias nos pés, não é verdade? Olha o que está acontecendo aqui. Eu ouvirei dos céus, autoridade, é o anel. Porque quando o filho ele voltava para casa, não necessariamente assim, mas a pessoa, o filho que estava na casa, ele tinha um anel que era o anel de autoridade que ele podia mandar nos servos. O exemplo de Jesus, o filho pródigo, é uma parábola, uma história que Jesus inventou para falar do princípio do reino, não aconteceu de verdade. Então, naquela época, nas casas da galera da verba, os filhos e as pessoas da família tinham um anel, o anel era autoridade. Jesus falando ali, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. O que aconteceu a segunda vez com o filho pródigo? Revestiu as vestes, estava tudo fedendo porco, né? Que ele estava cuidando de porco, estava tudo sujo de porco, e ele mandou vir vestes novas. Fala de Deus nos limpando, tirando nossa culpa, nosso passado, nosso pecado, tudo aquilo que faz a gente feder. Eu sei porque eu já vivi muito isso. Você pecou faz 10 anos atrás, mas você ainda está fedendo o teu pecado do passado porque você não consegue se livrar da culpa. Jesus fez isso ali, perdoarei os seus pecados. Não vai ter culpa, não vai ter condenação, renovando as vestes. E por último, e sararei a sua terra. Fala de propósito, fala de você plantar para você colher. Uma terra que não está sarada, é uma terra que você planta e não colhe. Fala dos nossos propósitos, sandálias fala de propósito. Fala do nosso destino em Deus. Está aí. Eu olhei e Deus me levou para lá. Então, queridos, talvez você precise voltar para casa hoje. Porque você reconhece que você está longe. E eu finalizo minha mensagem aqui. Só vou fazer um remember, tá? Hoje eu me dei o luxo de demorar mais, porque, afinal de contas, nós vamos encher o pandeiro aqui, né? Antes de ir embora. Então, tá tranquilo, ninguém precisa fazer janta em casa. No máximo um pãozinho com margarina só para reforçar a meia-noite, né? De vez em quando eu tô com um pouquinho de fome, eu boto uma margarininha no... Quem gosta disso aí? Eu gosto. Margarininha, deixo pretear as pontas e tá pronto. Que eu gosto bem assado. Vamos lá. 1, seja maduro. 2, seja interessado. 3, crescemos por princípios. 4, tenha um coração de servo. 5, faça o seu melhor. 6, use o que você já tem. E por último, alinhe a sua vida com Deus. Vamos ficar de pé?